O tema de hoje é diagnóstico genético pré-implantacional, uma análise crítica, o sigla PGTA, para que a gente possa entender, a gente primeiro teve a sigla PGS, que é diagnóstico screening, e a sigla mais aceita hoje, que estão na literatura científica, são essas três. Quando a gente fala em aberrações cromossômicas numéricas, é PGTA para aneuploidias, estruturais, SR para alterações estruturais e para doenças monogênicas. Vale a pena acrescentar aqui que tem um novo PGT, que é o PGTP, que significa dos polimorfismos, das doenças polimórficas, que é um novo método em que hoje a gente vai conseguir detectar 16 doenças, como diabetes tipo 1, como câncer de mama, câncer de próstata, esquizofrenia, autismo. Isso é uma coisa que nos próximos meses vocês vão ver por aí, a gente vai ter oportunidade de começar esse tipo de técnica. O diagnóstico genético pré-implantacional começou, ele tem 25 anos, quer dizer, já é um adulto jovem, mas as análises críticas começaram há mais ou menos 10 anos atrás. Esse trabalho é clássico, do Mastenbroek, da Holanda, que realmente colocou que naquela época não havia efeito benéfico de se fazer diagnóstico genético pré-implantacional, porque diminuía significativamente a taxa de nascidos vivos, principalmente com mulheres acima de 39 anos. Então, isso realmente foi uma mudança de conceito da técnica de diagnóstico genético pré-implantacional, que a gente utilizava a técnica de FISH, de hibridização. Porém, veio o PGS 2.0, quer dizer, trabalhos mais recentes, a partir de 2015, e esses números foram muito interessantes. Aqui a gente tem 4 autores que realmente, quando se analisou a probabilidade de taxa de implantação, de taxa de gestação... Meu mouse aparece, Daniela? E Daniela? Daniela? Aparece sim, doutor Edson. Aparece a sua flechinha. Aparece? Aparece. Tá bom. Então, quando se compara o diagnóstico genético pré-implantacional com somente a avaliação morfológica, se viu que as taxas de implantação e as taxas de gestação eram significativamente maiores, dando um novo conceito de diagnóstico genético pré-implantacional. Uma outra coisa interessante é que, quando se faz o diagnóstico genético pré-implantacional, esse trabalho é um trabalho também relativamente recente, se viu que a idade passou a não ter importância na probabilidade da taxa de implantação. Isso é, aqui em abóbora, as taxas de implantação caem conforme a idade avança, e quando se faz o diagnóstico genético, essa taxa de implantação ela ficou mantida. Porém, novos questionamentos ocorreram. Deixa eu só perguntar, o som está bom, Cris? Está saindo alto? Para mim está muito bom. Está perfeito, doutora. Ok, vamos lá. Então, começaram a sair críticas em relação... Para mim também. Esse é um trabalho também publicado recentemente por um crítico muito grande do diagnóstico genético, é um americano, o Dr. Norbert Gleicher, e junto com o Albertini, em que se falou que para se conseguir realmente uma análise acurada do embrião com células da trofectoderma, que são células que dão origem à placenta, seriam necessários 25 células. Quando a gente faz a biópsia, a gente tira de 3 a 6 células. Então, realmente, ele propôs que uma única biópsia de trofectoderma, como atualmente realizada, e agora já no diagnóstico genético completo, leva uma preocupação adicional, porque provavelmente poderia não ser exata o suficiente para esse diagnóstico. Então, realmente, vocês veem que é um tema ainda bastante atual. Aqui são 2 outros trabalhos também em 2016, falando que, esse também do grupo americano, da Cornell, do Zef Rosenwatz, falando que mulheres com menor que 37 anos, o diagnóstico genético não melhorou as taxas de gestação intrauterina de nascidos vivos. Então, por intenção de tratar por ciclo, a vantagem do diagnóstico genético não persistiu. E esse outro, de 2017, do grupo também americano, da Califórnia, propôs que, pelo número grande de falsos positivos, poderia haver uma perda muito grande de embriões. Então, realmente é um tema, ainda depois de 25 anos, bastante controverso, apesar de ser feito com técnicas bastante modernas, com plataformas muito boas. Existem 2 ou 3 plataformas, a principal delas é a Illumina, que se faz por sequenciamento genético pelo NGS. Muito bom. Então, realmente, essa dúvida é uma dúvida que é colocado para todos nós, e seguramente em todo evento médico de reprodução a gente vai ver esse tipo de discussão.
Eu quero apresentar um trabalho que foi publicado recentemente, foi em dezembro de 2019, por um grupo chamado STAR, e o que é interessante é que o Santiago Munet, um dos precursores do diagnóstico genético pré-implantacional no mundo, junto com Alan Handside, junto com Dagan Wells, são pessoas que até são proprietários eram proprietários, venderam de plataformas de diagnóstico genético. Eles publicaram esse trabalho que foi uma nova revolução. Isso é uma nova coisa que nos faz pensar. O objetivo do trabalho foi ver o benefício do diagnóstico genético pré-implantacional, baseado em NGS, quer dizer, a técnica mais moderna, para transferência de embriões descongelados. Claro, a gente sempre congela e descongela depois do diagnóstico feito. Foi um estudo controlado randomizado de 34 clínicas e 9 laboratórios nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá e na Austrália, e foram especificamente tomadas mulheres de 25 a 40 anos, que fizeram fertilização in vitro, com pelo menos 2 blastocistos viáveis. Então, eram casos favoráveis, em que o rigor de ter o blastocisto já passou, isso é, elas teriam que ter 2 blastocistos viáveis, e se comparou a efetividade do diagnóstico genético. Foi feita uma randomização para a transferência em casais onde foi feito o diagnóstico genético para aneuploidia versus a seleção de embriões somente pela morfologia. Então, foram 2 grupos. Um grupo que se transferiu somente baseado na morfologia e outro grupo que se transferiu somente baseado na morfologia e no diagnóstico genético. Foi uma randomização bastante grande, que no final sobraram mais ou menos 300 casais para cada lado, lembrando que foram 34 clínicas, 34, vou voltar lá, foram 34 clínicas e 9 laboratórios em quatro países, cujo o endpoint primário foi a taxa de gravidez contínua na gestação pelo menos de 20 semanas. Foram todas com transferência única de embrião, de single embryo transfer, então, reforçando. E o grupo se transferiu o embrião somente baseado na morfologia e outro grupo baseado na morfologia associado ao diagnóstico genético para aneuploidia. O grupo foi bastante semelhante, mulheres de média de 33 anos e meio, com uma distribuição muito semelhante entre as várias faixas etárias, com índice de massa corpórea semelhante, 2/3 delas eram nulíporas, e realmente o diagnóstico para a indicação da fertilização in vitro foi bastante semelhante, contendo aqui fator masculino como principal diagnóstico, mais ou menos 1/3 dos casos, e baixa reserva ovariana, disfunção ovulatória, endometriose, anormalidade uterina. Então, realmente foi um grupo de randomização muito bem feita, lembrando que foi feito por um grupo, por laboratórios que seguramente estão nos top 10 do mundo em relação ao diagnóstico genético pré-implantacional. Não só pela experiência, pela publicação, então a gente não pode imputar aqui que houve um erro de laboratório ou uma ineficiência de laboratório para a realização desses testes genéticos. Aqui está o resultado. Uma média de óvulos bastante boa, lembra-se, pacientes de 33 anos, número de óvulos maturos bons e as taxas de euploidia e de aneuploidia. Quanto às taxas de euploidia, elas foram semelhantes. Então, qual foi o resultado? Das 661 mulheres com idade média boa, 300 foram para diagnóstico genético e 331 para morfologia. A taxa de gravidez continuada foi equivalente nos 2 braços, sem diferença significativa por transferência de embrião ou por intenção de tratar. O que é intenção de tratar? Isso é, aquele casal que entra para o tratamento, qual foi a probabilidade de gravidez lá no final? E se viu que o diagnóstico genético pré-implantacional associado à morfologia não trouxe vantagem. E aí uma coisa que faz a gente pensar. Se a gente for ver os números, a gente sabe que metade dos embriões em que a gente biopsia hoje, para uma mulher em torno de 35 anos, eles são anormais. Então, se nós tomarmos aqueles embriões que já foram selecionados, teoricamente metade a gente deixou para trás. Comparado só com morfologia, então, se a gente pensar nesse número, o diagnóstico genético pré-implantacional foi menos eficiente. Na taxa de gravidez final foi igual, 50 versus 46, na taxa de intenção para tratar. Mas vejam bem, no diagnóstico genético a gente já está selecionando, metade a gente deixou para trás, que diz que é normal. Então, realmente, o trabalho nos traz muito aqui pensar. Esse trabalho chama STAR, pelo STAR Group, dizendo que o diagnóstico genético realmente ele não melhorou. Para aquelas mulheres entre 35 e 40 anos,
mostrou um aumento significativo por transferência de embrião, porém não por intenção de tratar. Então, o grande ponto de crítica que a gente faz nos trabalhos anteriores é o seguinte: quando a gente vê a taxa de gestação, a taxa de bebê em casa, por ciclo transferido, o diagnóstico genético traz melhor resultado, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que pensar que em muitos ciclos a gente não transfere. Então, por intenção de tratar, foi exatamente igual. Então, esse trabalho mostrou que fazer a biópsia embrionária para detectação de aneuploidia, nesse grupo de pacientes, onde já continham 2 blastocistos, não trouxe nenhuma vantagem. Então, o resultado foi que o PGTA não melhorou os resultados gerais de gestação no grupo total de mulheres. Então, isso novamente levou a pensar. Então, novamente, depois de 25 anos, trabalho publicado muito recente, nos faz pensar na eficácia do diagnóstico genético. Uma coisa que eu vou aqui refletir com vocês é que, justamente, em muitos desses embriões, a gente tem um mosaicismo. Olha só, em 31% dos embriões anormais e em 17% de todos os embriões, foi detectado o mosaicismo. O que é o mosaicismo? Eles são 2 linhagens celulares juntas no mesmo embrião. A maioria dos mosaicos contém 1 a 3 embriões. Ele pode conter mosaico e anormalidades segmentares, mosaicos complexos, quando são mais de 3 embriões envolvidos, e mosaico e não mosaico, células aneuploides. Mas a maioria são embriões que contêm 1, 2 ou 3 linhagens celulares. Porém, mosaico, o que é? Teoricamente, aquele embrião que tem células normais, euploides, e células anormais, aneuploides. Porém, quando a gente vê mosaicismo, a gente pode ter um mosaicismo total, isso é, a gente tem mosaicismo no maciço celular interno nas células do trofectoderma. A gente pode ter, se a gente tira uma célula daqui, ele vai ser euploide. Se a gente tira uma célula desse cantinho aqui, a gente pode ser mosaico. Se a gente tira uma célula só daqui, ele vai ser aneuploide. A gente pode ter um mosaicismo ou somente no maciço celular interno ou de células da trofectoderma, e a gente pode ter um mosaicismo tipo 1 e tipo 2, que a gente tem especificamente em toda a célula do maciço celular interno ou especificamente em toda a célula do trofectoderma. Porém, quando a gente faz a biópsia, nesses tipos de mosaicismo, eles são mosaicos que a gente vai dar. Aqui a gente vai dar diagnóstico de euploide, ele deve ser mosaico. Aqui a gente vai dar diagnóstico de euploide, e ele é mosaico. E aqui a gente vai dar diagnóstico de aneuploide, e ele é mosaico. Então a gente só vai ir nesses 2. Se a gente faz uma biópsia aqui nesse embrião e só toma células euploides, a gente novamente vai errar. Se a gente faz uma biópsia aqui e somente toma células aneuploides, a gente vai errar. O mesmo acontece aqui. Se a gente toma um diagnóstico de células daqui, vai ser euploide, daqui vai ser aneuploide. Então, olha só, de todas as situações de mosaicismo, que podem ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 situações em que o embrião humano pode ser mosaico, total mosaico, só de maciço celular interno, parcial, só de células trofectoderma, parcial, total de maciço celular interno, total de células trofectoderma. Dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opções de mosaicismo, só em 2 que a gente conseguiria fazer o diagnóstico correto de mosaicismo. Então, vejam bem, o embrião humano é uma estrutura muito difícil. Então, falar em diagnóstico genético implantacional, a gente tem que pensar muito bem que uma série de considerações elas devem ser feitas. A incidência de mosaicismo. Quando a gente fez GH, que são técnicas um pouco mais antigas, são boas também, mas um pouco mais antigas comparadas com o NGS, tanto no estágio de clivagem como no estágio de blastocisto, a gente vê mosaicismo bastante alto. Estágio de clivagem tem 15% e 100%, sem condição. Esse aqui embrião que tem poucas células, 6 anos de células, fazer biópsia de embrião, como a gente fez muitos anos, realmente a taxa de mosaicismo pode ser grande, e do blastocisto parece ser ao redor de 17%. Coisas interessantes. Esse gráfico é muito interessante, que está aqui a idade, está aqui o número de embriões analisados, são mais de 6 mil embriões analisados. Aqui está aqui a taxa de euploidia por idade. Então, que vocês vejam, a taxa de euploidia ela diminui com a idade e, obviamente, a taxa de aneuploidia aumenta com a idade. Mas a taxa de mosaicismo não. Então, independentemente da idade da mulher, a taxa de mosaicismo ela é constante. Vejam aqui que é um número maior do que a literatura
nos deu. Esse é o trabalho do Santiago Munier, aquele mesmo que fez o STAR. Então, a gente viu que as taxas de mosaicismo, apesar das taxas de aneuploidia aumentarem com a idade, as taxas de mosaicismo elas são constantes. Isso é bastante interessante. O embrião ser mosaico ou não, isso é de ter mais de uma linhagem de células dentro da sua estrutura, não parece variar com a idade. E aqui tem uma outra coisa interessante. Em muitos casos, eu tenho um caso hoje, que a transferência vai ser às 3 horas da tarde, e que nós biopsiamos 5 embriões, eu tenho 5 anormais com mosaico. Eu vou sugerir para que seja transferido. Porque, olha só, aqui estão trabalho publicado em 2015, no New England Journal of Medicine, em que mostrou a transferência de 18 embriões mosaicos. Isso é, não foi transferido nenhum embrião normal. Desses 18 embriões mosaicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bebês nascidos com análise cromossômica normal. Embriões mosaicos. O mosaicismo aqui com alteração do cromossomo 4, do 10, do 2, do 5, do 7, e aí vai um montão. Você vê, isso aqui tem uma gravidez bioquímica com uma série de alterações. Mas a gente vê alterações importantes quando monossomia do 2, com monossomia do 2, com monossomia do 15, que nasceram bebês normais. Então, parece que transferir o embrião mosaico pode, no embrião que talvez a gente não devesse jogar fora. São 4 autores que publicaram em relação à transferência de embriões mosaicos. Aqui está a taxa de implantação do embrião mosaico, e aqui está a taxa de gravidez ongoing, quando comparada à taxa de implantação do embrião euploide com a taxa de gestação ongoing do embrião euploide. Então, a gente vê que a taxa de implantação do embrião euploide é um pouco maior do que o mosaico, mas são taxas absolutamente boas. Só que o embrião mosaico com 44% de implantação, 30%, 41%, 38,5%. Novamente, ocorre nas taxas de gestação ongoing, que elas também são bastante adequadas. Então, parece que aquele embrião mosaico, que antes a gente considerava anormal, é um embrião que a gente tem que pensar em transferir, sim, lógico, na ausência de um embrião euploide. E é um embrião que a gente tem que pensar, sim, não descartar. É um embrião da gente deixar congelado, porque é um embrião que pode ser utilizado, que realmente ele tem uma viabilidade tanto em taxa de implantação, como em taxa de bebê nascido. Parece que é importante também a porcentagem de mosaicismo. Isso eu vou contar um pouquinho mais para frente, como é que a gente vê a porcentagem, mas parece que embriões com mosaicismo menor que 50% do seu material, eles são muito parecidos em relação à efetividade com esses embriões euploides. Veja bem, as taxas de implantação foram semelhantes, as taxas de abortamento precoce semelhantes, as taxas de gestação ongoing por transferência semelhantes, as taxas de bebê a termo foram semelhantes e as taxas de bebês nascidos foram semelhantes. Então, quando existe um mosaicismo abaixo de 50%, se comporta igual ao embrião euploide. Porém, uma taxa de mosaicismo maior que 50%, realmente sim, aí tem bastante diferença com todos os números significativos quando comparados com os embriões euploides. Então, parece que a porcentagem de mosaicismo para o embrião lhe dá maior ou menor prognóstico em relação à implantação, em relação à gravidez continuada e em relação a nascimento. Novamente aqui, um outro trabalho que mostrou que os mosaicismos complexos, isso é, aqueles mosaicismos e possuem 3 ou mais células, 3 ou mais cromossomos envolvidos, eles têm o pior prognóstico. Isso é, as taxas, quando se envolve mais que 3 cromossomos, as taxas de implantação, de gestação e de perda gestacional, elas são muito mais significativas e piores quando a gente fala em relação ao embrião euploide. Então, 2 coisas são importantes: número de cromossomos envolvidos e porcentagem de células em mosaico. Isso é, quanto maior o grau de mosaicismo, quanto maior o número de embriões envolvidos, principalmente quando esse número é maior ou igual a 3 cromossomos envolvidos, quanto maior a porcentagem de mosaicismo, pior o prognóstico. Muito bom. Mas como é que a gente faz o mosaicismo? Não somos nós que determinamos, é a máquina que determina. Então, o diagnóstico genético tradicional a gente dava ou normal ou anormal. Tá certo? Alta probabilidade de ser euploide, alta probabilidade de ser
aneuploide. O mosaicismo está nesse meio, isso é, quase certamente é aneuploide, quase certamente é euploide. E aqui no meio está esse mosaico. Se esse mosaico é alto, provavelmente aquela alta taxa de mosaicismo, ele provavelmente é aneuploide. Se esse mosaico é baixo, ele pode ser transferido com uma prioridade menor. Então vai aqui, a máquina coloca assim, você pode setar a máquina. Então, aqueles embriões que têm 20% ou menos de células em mosaico, eles são considerados euploides. Aqueles embriões que têm 80% ou mais de células em mosaico são considerados aneuploides, e o que está no meio é mosaico. Mas você pode setar a máquina. Se você colocar 30 e 70, você vai ter muito mais embriões euploides aqui, muito menos embriões aneuploides. Então é uma coisa difícil da gente colocar. Isso é um set da máquina. Isso é, que fala que dependendo do nível de calibração, a gente vai ter mais ou menos embriões mosaicos. E essa é a grande dúvida. Por isso que esse editorial saiu esse ano, é um editorial que defende a Sociedade Internacional de Diagnóstico Genético, que está aqui essa sigla, fala justamente no número de cópias, número de cromossomos envolvidos, e no nível de mosaicismo, isso é, quanto maior o nível de mosaicismo, quanto maior o número de embriões envolvidos, pior o prognóstico, aumenta o risco desses embriões ser aneuploide. A mesma coisa em relação a todos os cromossomos, isso é, se vai de 20 para 80, de 20 para 80, aquele set que eu falei para vocês, estão novamente reforçando que parece ser importante o número de cromossomos envolvidos e a porcentagem de mosaicismo. Então, embriões com mosaicismo de baixo grau são preferíveis aos embriões com mosaicismo de alto grau. Aqueles com nível maior de mosaicismo pode ser considerado. Parece que a porcentagem do mosaicismo parece ser um pouco melhor em relação ao prognóstico, ao invés do cromossomo específico envolvido. Então, olha que interessante. Mesmo que se a gente tenha um mosaicismo no cromossomo 21, o que é, poxa vida, será que vai ter aí uma trissomia do 21? Se a porcentagem do mosaicismo for baixa, ele até pode ser colocado para ser transferido. Porém, nada vem fácil assim. A Sociedade de Diagnóstico Genético Pré-Implantacional publicou isso esse ano e imediatamente, novamente o Dr. Gleicher, novamente o Albertini, naquele mesmo grupo, e aí se juntou ao Pasquale e Patrício. Isso aqui é um grupo que se denominou não fazer mal, do no harm for IVF patients, quer dizer, não fazer mal para os pacientes que vão fazer IVF. E eles fizeram uma contradição de todos os pontos que o editorial mostrou. Impressionante. Esses dois trabalhos foi mandado para vocês. Vale a pena ler os dois. É uma batalha, um debate muito interessante, em que, falando que na falta de evidência de uma eficácia clara da melhoria dos resultados do diagnóstico genético pré-implantacional, pode trazer preocupações devido aos efeitos adversos dos resultados, pelo menos em alguns pacientes. Isso é, fala que muito provavelmente a gente está jogando fora embriões que a gente considera mesmo os embriões aneuploides, que, consequentemente, o diagnóstico genético deve ser aplicado seletivamente apenas dentro de protocolos de estudo. E aquelas mulheres que têm poucos embriões, o diagnóstico genético deve ser contraindicado independentemente da idade. Olha que coisa interessante, coisa que faz a gente pensar. E considerando, então, as altas taxas de falso positivo, ele até coloca aqui os embriões que são aneuploides ou mosaicos não devem ser descartados. Então, realmente, é uma nova concepção que leva muito a gente pensar, e que fala também que aqueles embriões que são classificados cromossomicamente anormais, a gente não sabe qual a expectativa ainda de resultado. Então, isso é bastante interessante. Vou passar rapidamente aqui. Foi feito ano passado também um survey mundial sobre mosaicismo e aneuploidia. Então, perguntas. Meu centro transfere embriões anormais? 1/5 dos centros, isso é, foram 140 e poucos centros envolvidos, realmente transferem embriões anormais. Em quantos ciclos você transferiu embriões anormais? A maioria transferiam em 1 a 5 ciclos. Mas vejam bem, 10% transferiram numa boa porcentagem de ciclos. Estou falando transferindo embriões anormais. Olha que coisa complexa.
Qual é a taxa de gestação? 36 mais 5, 41, 44% foi a taxa de gestação com a transferência de embriões anormais e a maioria delas a termo. Exatamente igual à concepção natural, exatamente igual à transferência de embriões euploides pelo diagnóstico genético pré-implantacional. A mesma coisa em relação ao aborto precoce. Isso é a taxa de aborto precoce em relação a 17%, que não foi diferente das taxas de abortamento de fertilização in vitro clássica, de ICSI, o diagnóstico genético pré-implantacional. Então, veja bem, nós estamos falando só em ciclos de embriões anormais, com transferência de embriões anormais. E olha que interessante aqui. Essa foi um survey em que 29.700 ciclos que compuseram aquele grupo de centros que transferiram embriões anormais, foi transferido embriões anormais em 29 dessas 140 unidades e 225 ciclos anormais. Então, realmente, esse é um survey americano que concorreu em vários países, poucos da América do Sul, mas a transferência de embrião anormal é uma coisa que está se pensando em fazer, lógico, com termo de consentimento adequado, com explicação para o casal, e a gente tem que pensar que em muitos desses países a interrupção da gestação é lícita, e para nós não é. E a gente sabe que também, culturalmente, os casais, eles pedem muito para transferência de embriões livres, principalmente da síndrome de Down. Outras aneuploidias, claro, Turner, Patal, Edwards, elas são preocupantes, mas o principal realmente é a síndrome de Down, e a gente viu que é só na transferência de embriões anormais a probabilidade de nascimento ela é frequente. Aqui foi um cálculo que foi feito em relação a um outro survey, também pelo Pasquale Patrício, esse aqui é outro também pelo Norbert Gleicher, mas a conta foi o seguinte: dados da pesquisa sugerem que, especialmente nos Estados Unidos, o número de nascidos vivos após embriões anormais pode ser substancialmente mais alto que esses 201 que eles calcularam aqui. Que em todo o mundo são aproximadamente 400 crianças nascidas oriundas de embriões anormais, aneuploides, pelo diagnóstico genético pré-implantacional. Então, aí vem um novo conceito, a gente tem que pensar muito bem, é uma técnica extremamente poderosa, é uma técnica reproduzível, mas talvez o embrião humano seja um pouco atrapalhado em relação ao diagnóstico, talvez a gente tenha que repensar um pouco essa história. E aqui está, justamente para deixar a gente pensar, e é a minha apresentação final, quando a gente faz o diagnóstico genético pré-implantacional, tem que lembrar que nós estamos tirando células do trofoblasto, que vão dar origem à placenta. Mesmo quando a gente faz uma biópsia de vírus corial, a gente está tirando material da placenta e não do maciço celular interno e não do próprio bebê. Mesmo quando a gente faz a miocentese do âmino, realmente, no feto a gente não sai. Então, mesmo com técnicas como a biópsia de vírus corial e a miocentese, a gente não está vendo especificamente, diretamente, o feto. Então, fica isso para a gente pensar. Eu vou aqui tirar isso. Muito obrigada, doutor Edson, pela excelente apresentação. Obrigada, doutor Edson. Acho que foi muito rico. Tem algumas perguntas aqui do pessoal que já colocaram, inclusive eu, algumas perguntas durante a sua apresentação. Só dar uma olhadinha aqui. Vou ver. Quer que eu fale, Daniela? Estou aqui com a... Quero. Intenção de tratar realmente para o ciclo iniciado, é isso mesmo. Correto. Só para ficar claro isso, tá? Então, é a tal da taxa por ciclo iniciado, né? Isso, quer explicar isso, Daniela? Na verdade, quando a gente vai calcular uma taxa de sucesso de algum centro ou de algum ciclo, a gente tem várias maneiras de avaliar isso. A gente pode avaliar pelo ciclo iniciado, e aí, quando se leva o cultivo até a fase de blastocisto, por exemplo, pode até se dizer que você tem uma melhor taxa de implantação, mas nem sempre por ciclo iniciado, porque de repente você perde alguns embriões aí no meio do caminho no ciclo transferido. O mesmo acontece no PGT, né, doutor Edson? Você vai ter uma taxa de gestação por ciclo iniciado, talvez ela seja menor do que um ciclo que não faz PGT, quando você faz esse cálculo pelo início do ciclo. Agora, quando você faz por ciclo transferido, talvez aí você tenha uma maior taxa de implantação, porque você não está considerando aqueles embriões que se perderam pelo meio do caminho.
Então, essa taxa que o Dr. Edson falou, que é... Como é que é o nome, Dr. Edson? Intenção de tratamento, né? Então, a intenção de tratamento é exatamente isso, é você fazer o cálculo por aquele ciclo iniciado, todos aqueles ciclos que começaram. Eu acho que teve uma questão também, uma dúvida em relação ao mosaicismo. Deixa eu dar uma olhada. Isso, estou vendo aqui. É da Isabela Seabra, que é o seguinte: mosaicismo significa você ter célula normal, célula euploide e célula anormal. Então, por exemplo, naquela biópsia, que o que interessa é o seguinte: quando se faz a biópsia, quando se vai lá e se põe a agulha no embrião, não tem embriologista que consiga dizer o número de células que estão sendo tiradas. Isso é impossível. Nós supomos que a gente tire aí de 3 a 5 células, de 3 a 6 células. Então, o que é feito? Se pega aquele material e se faz a amplificação. Isso é, um pouquinho de DNA se faz a amplificação para você ter um montão de DNA. E com esse montão de DNA, a gente vê o número de células, que são 2N, os números de células são 2N, e aqueles células em que são alteradas. Então, o que é o mosaicismo? Eu tenho, por exemplo, várias células, que são todas normais, mais células aneuploides. Isso não significa que tenha uma porcentagem igual dessas células. É por isso que é interessante, apesar do mosaicismo, respondendo a Isabela, ter células euploides e aneuploides, a porcentagem de mosaicismo não muda com a idade. A porcentagem de células aneuploides com mosaico realmente aumenta com a idade. Isso é um fato. Mas, por exemplo, se eu pego 100 embriões de uma mulher de 20 anos, 100 embriões de uma mulher de 40 anos, eu vou ter mais ou menos 30% deles em mosaico. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a quantidade de embriões em mosaico, Isabela. Porém, para essa mulher de 40 anos, eu vou ter muito mais mosaico aneuploide. Vou ter muito mais mosaico com células aneuploides, porque ela é mais velha. Então, é por isso, realmente, que o mosaicismo não muda com a idade, mas tem mais mosaicismos aneuploides. Eu passei um pouco rápido, isso está naquela tabela, depois você vai poder olhar. Mas é interessante, o mosaicismo não muda com a idade. E outra pergunta, sim, se dá a porcentagem de mosaicismo. Isso é, o laboratório coloca 20%, 30%, 40% de mosaicismo. Então, realmente é uma grande dúvida, isso é, do que a gente transferir. Quando a gente assiste, por exemplo, essa quarta-feira vai ter, na discussão do JBRA, do Jornal Brasileiro de Reprodução Assistida, uma reunião da SBRA que a gente faz toda quarta-feira, vai ser às 17 horas. Quem vai falar vai ser a Carmen Rubio, que vai nos falar a respeito de biópsia não invasiva, que eu vou comentar um pouquinho, que é o NICS, né? Que é uma forma de você não botar agulha no embrião e você ver o meio de cultivo. E o mosaicismo ocorre da mesma maneira. E para autores como Norbert Gleicher, ele acha que não deve fazer biópsia em ninguém, que realmente a biópsia você está perdendo embrião. Eu compactuo com essa ideia, não tão radicalmente como ele. Eu acho que a biópsia embrionária a gente joga muito embrião fora assim, muito aneuploidia que a gente dá diagnóstico, são embriões que vão ter autocorreção, que é uma coisa discutível, mas parece que ela ocorre. A autocorreção significa que esse embrião, conforme ele vai se desenvolvendo até blastocista um pouco mais para frente, ele vai jogar fora as células anormais, ele vai ficar normal, e se acredita na literatura que isso ocorra, e sem dúvida nenhuma a gente tem muito falso positivo. Então a gente está jogando o embrião fora. É difícil da gente, por exemplo, falar para você fazer um exame, dizer que aquele exame está anormal e pedir para transferir aquele embrião. Então, fala, pô, doutor, para que você pediu fazer o exame? Por que você indicou o exame? Por que me deixou fazer o exame? Entende? Então, realmente é muito difícil, eu tenho muita dificuldade. Eu sempre falo para as pacientes que a biópsia embrionária, independentemente da idade, a gente vai com uma probabilidade de bem em casa menor, porque a gente muito provavelmente está jogando embrião fora. A conta que se faz é que, pelo menos, é muito claro, a gente viu naquele trabalho do STAR, isso é, foram 2 embriões transferidos, foram 2 embriões só pela morfologia e 2 embriões por diagnóstico genético. Se nesses 2 embriões por diagnóstico genético, um deles estava anormal, sobrou com 1. Então a taxa de gravidez é menor, a gente está perdendo metade dos embriões. A conta matemática é muito clara, entende? Mas aí vem um outro problema. E se você não faz, essa mulher tem um Down, ou tem uma alteração, uma aneuploidia, é muito complicado para nós clínicos. Mesmo em termos de consentimento. Em termos de consentimento, a gente coloca lá, você pode
que o diagnóstico pode dar erro, a gente tem 90 e tantos % de acerto. Será que nós não vamos ser questionados por aqueles que às vezes falam, poxa vida, doutor Edson, perdeu o embrião, por que não postou isso no termo de consentimento? A gente vai ter que pular mais um termo de consentimento para falar o contrário? Então, é uma situação difícil. Hoje, seguramente todos nós que trabalhamos com isso perdemos muito tempo para explicar para esse casal se deve transferir o embrião ou não e o que a gente vai fazer. Então, a minha posição pessoal, eu falo que para o casal é que eu nunca indico o diagnóstico genético pré-implantacional. Por quê? Porque isso pode diminuir a chance de gestação. Fato. Isso é um fato, ok? Porém, lógico que isso pode afastar também algumas aneuploidias que poderiam ocorrer. Elas são raras, mas que poderiam ocorrer. Deixar muito claro isso para o casal e o casal decide. O casal que tem que decidir. O casal, quando vem com a intenção de fazer a biópsia embrionária, ele vai fazer a biópsia embrionária, sem dúvida alguma. Então, é muito difícil para nós. Isso aí, nós estamos passando por uma situação bastante difícil. A biópsia não invasiva, o NICS, que na verdade significa a gente pegar um pouco de meio de cultivo desse embrião durante o seu cultivo, do dia 3 para o dia 5, esse embrião tem que ter um cultivo de mais ou menos 40 horas dentro do laboratório, a gente pega aí um pouquinho desse meio de cultivo e justamente faz a mesma análise genética, faz o mesmo sequenciamento, quer dizer, amplifica esse DNA e o embrião realmente ele solta DNA para o meio de cultivo e a gente pode fazer exatamente o mesmo diagnóstico. Parece existir uma compatibilidade, um acerto em torno de 75% entre quando a gente compara a biópsia invasiva, que é tirar a célula, com a biópsia do meio de cultivo, mas a gente já parte do princípio que a gente não sabe se a biópsia invasiva é o gold standard. A gente não sabe se a gente está perdendo ou não. Mas a biópsia não invasiva tem essa grande vantagem de que a gente não bota a agulha lá dentro desse embrião, porque botar agulha algumas vezes machuca esse embrião, por mais experiência que a gente tem, machuca esse embrião, a biópsia não invasiva, mas parece que a biópsia invasiva tem uma pequenina vantagem que a gente precisa descobrir ainda. Quando a gente faz a biópsia do trofectoderma das células, a gente está tirando células do trofectoderma que vão dar origem à placenta. Na biópsia não invasiva, aquele DNA que é excretado por meio de cultivo é um pouquinho do DNA do maciço celular interno. Isso está provado. Então, a gente não sabe quanto que é do maciço celular interno. Então, talvez a biópsia não invasiva nos dê uma imagem um pouquinho menos distorcida. É distorcida também, porque tem mosaicismo da mesma forma. Mas talvez nos dê uma imagem um pouco melhor do maciço celular interno. Uma coisa que a gente precisa descobrir, quer dizer, isso ainda vai caminhar bastante. Mas a concordância ainda não está o suficiente ainda, né, doutor Edson? A concordância é 75%, Cristiano, mas a gente está concordância da biópsia invasiva. Mas será que a biópsia invasiva é o gold standard? Aí que tá. Se a biópsia invasiva fosse o gold standard, perfeito, bacana, mas não é o gold standard. Para quem está começando a estudar sobre esse assunto agora, eu sempre sugiro buscar os trabalhos italianos da época que não se podia produzir embriões que se transferia, e acho que até hoje é proibido, né, fazer análise genética. Na época, acho que foi até 2008, mais ou menos, se eu não me engano, né, doutor Edson, que era proibido produzir mais embriões do que se fosse transferir. E se você ler esses trabalhos, a taxa de gravidez por ciclo é em torno de 34%, não é muito abaixo diante de todas as tecnologias que a gente tem hoje. Então, para quem começa a estudar sobre esse assunto, eu indico muito ler esses trabalhos da Itália. O que eu acho é que realmente a gente vai passar por uma moral. O que eu acho? Eu acho que a biópsia embrionária serve para detectar doença, principalmente as doenças monogênicas, fato. Surdez congênita, anemia. Tem aí mais de 80 doenças que são feitas com deficiência congênita. Tem uma série de coisas, uma série de doenças. Isso é fantástica. Para imunohistocompatibilidade, o HLA, que é quando se faz o embrião para que ele seja doador de células de cordão para uma anemia falciforme, para talassemia, isso também serve muito bem. E esta biópsia, a biópsia dos polimorfismos, que vão começar, porque a gente hoje, de doenças genéticas, por exemplo, o câncer de mama, a gente, mais ou menos só 10% que são genéticos. Os outros 90%, eles vão ser, a gente não consegue detectar geneticamente, mesmo com os BRCAs. Diabetes tipo 1, ela tem uma incidência genética grande. Então, algumas doenças a gente vai conseguir detectar a maior probabilidade daquela doença nesse embrião.
nos 6 meses está na ponta. A gente vai fazer isso daí. Mas daí a gente vai vir um outro problema ético. Tem lá um embrião que tem maior probabilidade, não que ele vai ter, que tem maior probabilidade de ter diabetes tipo 1. Vou deixar esse embrião para trás. Esquizofrenia, uma das coisas. Autismo, a gente vai conseguir ver. E aí vai. Câncer de próstata, vai conseguir ver. São 16 doenças. Quer dizer, é complicado também. Então, a gente já vai e esbarra na parte ética. Então, a gente está com uma arma muito poderosa na mão, que é o diagnóstico genético. Quer dizer, a gente vê um monte de coisa, mas lidar com ela realmente está cada vez mais difícil. Eu tenho cada dia mais dificuldade de falar para esse paciente e de explicar para esse paciente o que está acontecendo. Um outro caso, quer ver? Deixa eu pegar aqui. É um caso de cessão temporária de útero. A sobrinha dela, a sobrinha dele, na verdade, que vai receber. Foi uma doação de embrião. Olha só, cessão temporária de útero com doação de embrião, porque ela tem 40 e poucos anos, e ele tem uma alteração seminal muito grande. Eu falei, puxa vida, tem embrião para doar, tá bacana, os embriões estão bem, vamos transferir, doutora, eu quero que faça biópsia. Puxa vida, os embriões, essa paciente tem 29 anos na doação de embrião. O marido acho que tem 27 anos, o marido é mais jovem. Não vamos fazer biópsia, vamos fazer biópsia. Pois é, novamente, 5 embriões. Um aneuploide com monossomia do 5. Outro aneuploide complexo. Outro Turner, um aneuploide com trissomia do 4. 5 embriões, casal jovem, anormais, sessão temporária de útero. Logicamente, eu não sei como eu vou falar para ela. Eu realmente não sei o que eu vou falar para ela. Provavelmente vou sugerir para transferir um embrião. Mas é complicado. Quer dizer, para que foi fazer o diabo da biópsia? Entendeu? É difícil. É complicado você falar para ela que tem um embrião alterado geneticamente e você não sabe se ele vai expressar doença ou não, né, doutor? Exatamente. Daí você não faz, você tem uma neoploidia, quer dizer, é difícil. Tem 2 perguntas aqui, Daniela, quais são? Da Glícia e da doutora Rose. A Glícia, talvez a transferência de embriões mosaicos seja bem aceita em países onde a gestação pode ser interrompida. Exatamente. Exatamente. Aqui a gente não pode interromper, né? A gente não pode interromper. A Rose, o diagnóstico genético pode gerar muitos sentimentos controversos. Já atendi paciente com recomendação de não transferir qualquer embrião. O casal resolveu, por questão religiosa, fazer a transferência, tiveram uma criança que hoje está com 10 anos. Realmente é um tema complicado de todas as maneiras. Eu acredito que muita gente que está por aqui teve essa... Eu sei, a Melissa está por aí, não está? Eu vi, Melissa, que você comentou, né, de casais. Você podia falar para a gente, né, de casais com embriões anormais que você transferiu, né? Não tem? Não, acho que quem falou foi a Dani Castellotti. Foi a Dani Castellotti. Eu já transferi embrião mosaico, mas não engravidou. Já transferi 2 vezes. Eu nunca transferi um embrião anormal. Mosaico já transferi que engravidou. Anormal nunca transferi. Doutor Edson, na verdade, assim, eu só fazendo uma colocação, né? Eu acho que uma das vantagens, às vezes, da gente fazer a biópsia embrionária é para casais que não aceitam bem a ovodoação. E que a gente já sabe que eles têm uma indicação de fazer ovodoação, ou por conta da idade, ou por conta da reserva ovariana. Porque aí, o que acontece? Você vai pegar esses embriões aí, todos anormais, você vai dizer, olha, realmente não tem o que fazer, a gente precisa ir para a ovodoação. Então, talvez eu acho que nesse sentido seja uma boa estratégia. Uma estratégia. O que mais de perguntas? Pessoal, aí os alunos. Dentro do que a gente acabou de falar, Glícia, o problema do mosaicismo é que a gente não sabe se vai gerar um bebê doente. É esse o problema do mosaicismo. A Dani tinha até perguntado, doutor Edson, se a porcentagem de mosaicismo agora está vindo nos laudos. Sim, está vindo. Vem. Mas por exemplo, a gente... Oi? Não, eu ia falar que a porcentagem de mosaicismo vem nos laudos, mas a chance daquele embrião mosaico vir a ser um embrião normal, isso é colocado pelo aparelho. E existe um guideline, alguma coisa, para a gente
Não, no aparelho, na verdade, ela coloca o seguinte, ó. Se esse embrião, vamos supor que, vou pegar percentualmente, vou falar em número de células, porque se vem peso de DNA, né? Se vê a quantidade de DNA, você vê o que é o euploide ou não. Mas vamos pegar em número de células. Nós temos 10 células. Se esse embrião tem 2 células anormais e 8 normais, ele é mosaico, claro, mas ele é considerado normal. Se você setou a máquina com 20. Esse embrião tem 3 células anormais e 7 normais. Se você setou a máquina com 20, ele é mosaico. Se você setou a máquina com 30, ele é normal. E, por outro lado, vale a mesma coisa. Ricardo, depende. Por exemplo, a gente vê muito menos embrião mosaico que os 30% que é colocado pela literatura ou que os 15% colocado por os outros grupos. Provavelmente por ser da máquina mesmo. Porque quando se fazia CGH-Array, não tinha essa dúvida, hein? CGH não dava porcentagem, dava mosaicismo. Era normal, acabou. E aí a gente fez, quando a gente fazia a FISH, mesma coisa. A gente fez anos, fizemos 20 anos de diagnóstico genético pré-implantacional sem saber o que era mosaico. Entende? E outra coisa, se nós estivéssemos fazendo uma iatrogenia tão grande, por exemplo, aqui no Fertility, mais ou menos 15% do ciclo só que vão para diagnóstico genético pré-implantacional, 85% não vão. E por muitos anos não se fez diagnóstico genético pré-implantacional. E a porcentagem de crianças nascidas com as aneuploidias, ela não mudou antes ou depois do diagnóstico genético pré-implantacional. Então, nós não estamos cometendo uma iatrogenia de jeito nenhum. A gente transferiu muitos anos sem o diagnóstico genético, e a partir do momento que a gente começou a transferir com o diagnóstico genético, esse índice de aneuploidia não mudou. Então, muito provavelmente, o embrião aneuploide, o organismo realmente não vai ficar com ele. Desculpa, a maioria das aneuploidias não implantam, né? Acho que é uma coisa importante para falar para paciente que vem com medo de ter um bebê anormal. Exato. O grande ponto é o seguinte, aquele casal que se você... Eu não falo que o casal não faça. Eu explico que a chance vai ser menor. Novamente, eu reflito isso. Você não pode falar para o casal não fazer e vir um Dalve, um Turner, alguma coisa desse tipo, né? Isso aí é uma catástrofe, né? Aí realmente é uma catástrofe para a gente que faz reprodução. Mas eu realmente tenho muitas dúvidas do diagnóstico genético. Eu cada vez mais tento falar para o casal para não fazer. Pode ser que daqui 5 anos eu mude, daqui 3 anos mude. Pode ser que no invasivo mude, entendeu? Talvez uma coisa que a gente invasivo vai fazer aqui em relação a tentar os nossos dados, isso já alguns serviços já fazem, alguns serviços fora já fazem, dentro dos nossos dados, a gente, baseado no Kind Score, que é um número que o Embryoscope nos dá em relação à classificação embrionária, medicina na matemática, claro, e a gente colocar a probabilidade de euploidia desse embrião. Não só probabilidade de implantação, probabilidade de nascimento, mas probabilidade de euploidia. Vai ser mais uma informação, tá certo? Você pode falar, poxa vida, com acerto... Hoje a gente tem um acerto de 76%, baseado nos nossos números, com o Embryoscope, de dizer se esse embrião vai para blastocisto ou não. A gente já tem isso. Isso é um algoritmo próprio nosso. E a gente vai poder, que eu acho que a gente já tem massa suficiente de Embryoscope com biópsia embrionária, com NGS, para poder dizer, sei lá, não sei que número que a gente vai chegar, mas poderia dizer, ó, de acordo com esse Kind Score, de acordo com essa avaliação, esse embrião tem tanta chance de ser euploide ou não. Quer dizer, ou de ser mosaico, ou sei lá. Quer dizer, mais uma arma que a gente vai usar, né? Mais uma arma que a gente vai usar. Mas, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico genético é uma coisa que a gente vai continuar fazendo, sim, que os casais vão continuar pedindo, sim. E, doutor Edson, a maioria dos casais pede... desculpa, te interrompi, Cris. A maioria dos casais pede... Muito já vem com a indicação, a maioria não, viu, Daniela? Muito já vem com a indicação, viu? Muito já vem realmente com a indicação de fazer o que já leram, entendeu? E aquela história, já que eu vou fazer a fertilização in vitro, por que não fazer biópsia embrionária? Não é assim, né? A morbidade é bastante grande. Mas que a gente está jogando embrião fora, fato que a gente está. Agora, eu espero que a gente não seja questionado por desprezar ou não congelar o embrião aneuploide, né? Que potencialmente pode ser normal. Então, realmente... A história da água do banho, né? Isso até para pesquisa, né? Você se lembra que a lei de biossegurança, ela fala que a gente pode utilizar embrião para pesquisa, aquele embrião que parou seu desenvolvimento por 24 horas ou aquele com alteração genética. Aquele com alteração genética, aquele que a gente fez um diagnóstico genético. Essa está na lei, isso é lei mesmo, isso não é normativa organizacional do CFM, não, isso é lei. Entendeu? Então, até para isso
até para isso é complicado. Doutor, mas o doutor Ciro apresentou um trabalho esses dias de embriões que foram descartados diante da lei da biossegurança em terceiro dia, porque tinha alteração genética. Eles pegaram esses embriões, cultivaram até blastocisto e fizeram análise genética de novo. A porcentagem de euploidia foi bem considerável. Pois é, a gente está jogando embrião fora, isso é um fato. Ó, acho que tem pergunta aqui, ó. Da Tatiana e da Glícia. Tatiana, a conduta de arriscar, às vezes, transferir um embrião com mosaico seria a mesma caso o casal apresentar já alguma alteração genética? Não. Se o casal apresenta uma alteração genética, ele vai para um outro tipo de biópsia. Ele vai de biópsia, porque é o seguinte, quando, por exemplo, se tem uma alteração genética, vamos falar, sei lá, o SCID, que é a síndrome de imunodeficiência congênita, 100% das células vão ter essa alteração. Então é fato, você vai e olha, 100% das células vão ter alteração. Então, quando ele tem alteração genética, que é aquela outra história, o casal vai fazer uma biópsia para uma doença monogênica. Sei lá, você tem aquele embrião que ele ou é compatível no HLA, ou ele é normal para doença monogênica, mas ele tem alteração no PGTA e você acaba não transferindo esse embrião, mais uma perda. Então, quando ele tem alteração genética, Tatiana, já é um outro tipo de diagnóstico. Aí, se ele for mosaico ou não, cai na mesma decisão do casal, entende? A Glícia, apesar de novo... Perdão? Doutor? Oi. Sou eu, a Tatiana, só queria esclarecer uma questão sobre essa minha dúvida. A paciente, ela, na verdade, ela era o casal e ela apresenta mosaicismo para síndrome de Turner. E aí eu fiquei na dúvida, porque ela é mosaico, entende? E aí eu não essa é a minha dúvida. No caso dela, se a gente fizesse PGT e os embriões apresentassem mosaicismo, a gente teria alguma conduta diferente ou realmente deixaria meio que nas mãos dela? Porque ela já é uma paciente viva com mosaicismo. O que a gente tem que evitar, Tatiana, é justamente... Lógico, sempre preferir embrião euploide, fato. Então, você não tem embrião euploide. Se você tem um trabalho da própria Sociedade Internacional de Diagnóstico Genético, que dá preferências. Então, quais são aqueles embriões que preferencialmente você pode transferir? Aqueles todos monossômicos, exceto o Turner, que ele pode implantar. Ok? Aqueles trissômicos que principalmente aqueles que não dão alteração placentária. E, obviamente, aqueles trissômicos que podem dar as trissomias, as aneuploidias trissômicas mais frequentes, que dá o êdolise patal. Então, tem uma ordem de preferência, né, dessa história. Mas o Turner eu não transferiria em situação nenhuma. Eu não transferiria. Por quê? Porque é compatível, tá certo? É compatível com a vida. Então, mosaico de Turner eu não transferiria. Mas está lá escrito que provavelmente... A paciente que era mosaico, tá? Só que no laudo vinha que ela tinha menos de 50% de células em mosaicismo, tá? No cariótipo dela. E era uma paciente jovem de 34 anos, nós optamos por não fazer biópsia embrionária e ela engravidou. E foi super bem, né? Foi super bem. Eu tenho certeza, Melissa, a gente está jogando embrião fora, quer dizer, é uma judiação, porque olha só, o que a gente coloca no nosso termo de consentimento? Para você fazer uma biópsia embrionária, a gente sugere que você tenha pelo menos 4 blastocistos. Você tem uma mulher de 40 anos, que é a maior indicação, de 40 para cima, para a gente ter 4 blastocistos dela, puxa vida, você tem que fazer 1, 2, 3, 4 ciclos. Difícil, já fica mais difícil assim, tá certo? Mesmo com dostinha, mesmo com as coisas, quer dizer, fica difícil de você ter um número adequado de embriões para essa mulher. Então, teoricamente, naqueles casos de maior indicação, que seria da mulher com 40 anos ou mais, ou 38 anos ou mais, é onde mais difícil você ter um número adequado de embriões para biópsia. Então, realmente, fica mais difícil. Ó, a Glícia. Apesar, de novo, de ser biopsiado trofectoderme não maciço celular interno, existe alguma consequência negativa já descrita na literatura? Não, então, exatamente. Já tem na literatura, sim, de crianças nascidas com diagnóstico genético pré-implantacional, elas são exatamente iguais em probabilidade de outras malformações que não são detectadas pelas aneuploidias, em todo o seu desenvolvimento. E também no seu desenvolvimento emocional. Aprendizado em escola, convivência com os pais, convivência com os amigos, são crianças exatamente iguais. São poucos os números, mas isso já está descrito, sim. Quer dizer, parece não ter importância nenhuma fazer ou não fazer biópsia em relação a esses quesitos.
Mas para implantação, sim, né, doutor Edson? O fato de se enfiar uma agulha no embrião, tirar uma célula, talvez essa técnica seja um pouco cruenta para a implantação. Um único trabalho que compara, que é um trabalho muito interessante que se fez às cegas, que se biopsiou o embrião no dia 3 e biopsiou o embrião no dia 5. Aqueles embriões às cegas e depois, por um mecanismo molecular, se descobriu qual era o embrião que implantou. O embrião biopsiado no dia 3, realmente a taxa de implantação dele diminui, e o embrião biopsiado no dia 5 não diminui quando comparado com aquele embrião não biopsiado. Trabalho muito interessante. Não biopsiado, biópsia no dia 3, biópsia no dia 5. Então, enfiar agulha, na maioria das vezes, não traz problemas, Daniela, mas algumas vezes traz sim. Algumas vezes fica mais difícil, sabe, de você biopsiar esse embrião. Algumas vezes você tem que deixar esse embrião ir um pouquinho mais. Você tem que tirar esse embrião antes, para fazer, pelo menos a nossa técnica, para fazer o RET no dia 3, então você manipula mais esse embrião. Talvez seja uma vantagem da biópsia não invasiva, mas botar agulha é uma coisa que não é confortável, entendeu? Para esse embrião, porque não é isenta de erro. É mais uma morbidade, é mais o viés que você está tendo nesse embrião. Mas parece, na maioria das vezes, não ofender, não. Questão psicológica. Larissa, quanto à questão psicológica da paciente, a biópsia embrionária não evita o desgaste emocional de um aborto, já que quando o resultado é anormal, geralmente evita transferir, sabe que não vai ter nascimento? Quer responder, Rose? Cadê a Rose? Está aí? Eu acho que a Rose saiu. Saiu, ó. Doutor Edward, estou vendo ele. Doutor Luiz. Pergunta Luiz, podia falar, né? Questão psicológica. A Rose está aí? A Rose saiu, mas o Luiz Guilherme está ali, ó, bem fingindo que não tá. Bem escondidinho ali. Não é que eu só entrei agora, perdi meio caminho aí. Então, quer que eu fale minha opinião sobre o aborto? Quero, Luiz, vai lá. Eu acho que a parte psicológica da paciente que está tentando engravidar, ela é tão ruim quanto um aborto, né? É claro que ela cai do céu no chão, de cara no chão com o aborto, mas só dela experimentar a gravidez, ela já acha que deu um passo adiante. Ou seja, é muito ruim abortar, ela estava grávida, estava já vislumbrando o nascimento da criança, mas dela ter dado mais um passo à frente, isso já é, para algumas, não para todas, né? É algum ganho. E quando você explicita isso de uma forma para a paciente e ela entende o que você está dizendo, fala assim, olha, é um risco que a gente vai correr, mas é uma chance maior que você vai ter. Eu acho que ela compra essa briga com você, eu acho que você não vai ter problema nenhum. Né? Ela já está esperando isso, que pode dar um aborto. Essas pacientes de reprodução humana, elas são muito informadas, elas sabem tudo. Não sabe, não é assim, uma paciente totalmente desinformada, ela vai lá e aborta, vai voltar para você e vai falar assim, poxa, eu abortei, você não me disse que não ia abortar. Eu acho que isso não é um grande problema para ela. Né? Eu acho que entre ter uma chance de gravidez saudável e maior do que uma chance, de repente, de um aborto, eu acho que a grande maioria vai optar por, a não ser aquelas que já abortaram 2, 3 vezes, que é um caso mais excepcional, mas essas outras, elas acho que vão optar por transferir, boa parte delas. Eu só não sei, o que me preocupa um pouco como é um assunto que ainda é muito controverso, tem várias opiniões para cada lado, né? Se o amparo legal para a gente, até discutir essa semana com o Edson, o amparo legal para a gente é o suficiente o que a gente tem de literatura para poder indicar a transferência e de repente ter um feto mal formado, alguma complicação maior aí, se ela só informando ela, assinando que está transferindo isso, é o suficiente para proteger a gente legalmente para isso. É uma coisa que me incomoda um pouco. Vocês veem que são muitas questões, né? Eu acho que a gente vai aprender bastante ainda. Vamos ver o que vai vir nesse diagnóstico genético não invasivo, né? Doutor Edson, só em relação ao diagnóstico genético não invasivo, eu gostaria que o senhor deixasse claro para todo mundo os tipos de análise que ele faz,
Se não me engano, não faz para mosaicismo, é isso? Não lembro muito bem. Faz sim, exatamente igual ao biópsia Para invasiva. aneuploidia, mosaicismo e doenças monogênicas. Exatamente, ele faz para as aneuploidias. Seria o PGTA não invasivo. Seria o NIPGTA ou NICS, né, que é a sigla em inglês, que é o screening não invasivo. Exatamente igual a enfiar agulha, que a gente vai ver a mesma coisa, ver os 24 cromossomos, vai dar grau de mosaicismo, tudo exatamente igual. Tudo exatamente igual. Edson, e o custo você disse que é maior? Quanto é maior o custo do PGTA não invasivo? O custo ainda é maior porque poucos serviços estão fazendo. Provavelmente o DASA vai começar a fazer. Provavelmente a Genomics também vai começar a fazer. São os dois grupos, né? Mas você tem ideia do custo? Quanto vai ser a mais para isso? Não sei. Hoje está em torno dos 15% a mais, que já é um diagnóstico caro. Não é tanto, né? Exato. Achei que fosse Agora, muito. tem que imaginar que o custo vai ser mais alto também. Por quê? Porque potencialmente você pode tirar líquido de todos os embriões. Quando você vai fazer biópsia, você não faz biópsia em todos os embriões, porque nem todos estão no ponto de fazer biópsia. Nem todos têm extrusão das células. No diagnóstico não invasivo, você vai poder fazer de todos, né? Então, realmente, ele vai ficar. Você vai ter mais embriões. Tem essa vantagem, você vai ter mais embriões para você poder analisar. Porque, por exemplo, o ideal para que se faça um diagnóstico não invasivo é que esse embrião esteja expandido em blastocele. Isso é, que ele já tenha blastocele. O grande problema do diagnóstico não invasivo é que você tem um assertivo maior quando você tem embrião no dia 6 ou dia 7, onde ele expandiu mais. Quanto mais expandido ele tiver, mais DNA ele vai jogar no meio contigo. Mas você tem o prejuízo de você ter embrião no dia 6 ou dia 7, não embrião no dia 5. Quer dizer, já tem esse prejuízo. Quando você faz a biópsia com agulha, você congela no dia 5 e mantém no dia 5. Você congela o que for bom. Então, realmente, ainda tem esse ponto de ele ter que estar muito expandido, tem que ter uma blastocele boa, para ele excretar mais DNA, porque muitas vezes você não consegue DNA suficiente para você amplificar. Entende? Então, ele tem esse tipo de ponto que provavelmente isso vai ser resolvido também, né? Isso tá Você não acha, Edson, que isso a gente deve esperar um pouquinho mais, ver como é que estão as taxas de gravidez? Porque não adianta você esperar até o dia 6, 7 aí, ter o resultado e aí expôs toda a parte interna do embrião no congelamento desse dia, e aí você tem uma taxa de gravidez muito baixa que não vale a pena você fazer. Exato. Não sei. Eu não gosto de transferir embrião sexto dia, assim, muito adiantado. Não gosto de congelar embrião fazendo hatching. A sensação que eu tenho é que esse congelamento pode complicar um pouco a parte interna do embrião e tem razão. Tem uma taxa de implantação menor desse embrião. Aí toda a não invasão que você promove na biópsia, você promove no congelamento. Então, sei. Tem razão. É outro ponto a ser pensado. Temos que esperar. Nós temos uma criança nascida por não invasivo, que uma das primeiras foram feitas. Quando a gente participou, junto com o grupo, foram 6 ou 7 serviços que participaram, já tem algumas crianças nascidas. Quer dizer, a concordância é boa, a contaminação é alta, quer dizer, precisa de um treinamento muito bom. Você pode contaminar não só com a manipulação de quem está fazendo, mas com células granulosas, que é o mais importante, né? Que isso é o mais importante. Você tem que fazer o teste, né, contra. Quer dizer, não é tão simples assim, mas, sei lá, é uma técnica que está aí e a gente tem que aprender, né? Edson. Oi. Doutor Boa tarde, Edson. É Vlamir, eu sou do Pérola. Como é que vai? Tudo bem? Oi, Vlamir, tudo bem? Como vai? Tudo. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o DNA de meio de cultura. Se tem que fazer o hatching igual a gente faz para fazer a biópsia, né? No caso da biópsia celular. E como que a gente se comporta com essas contaminações de DNA externo? Né? Como é que você consegue controlar isso? Né? Porque é muito mais difícil no meio de cultura você controlar DNA externo do que quando você faz a biópsia. Né? Não se faz o hatching, isso não pode ser feito o hatching para não haver contaminação com as células granulosas, e esse é o controle mais difícil, sim. Tem os controles positivos e negativos que se faz junto. Por exemplo, quando nós fizemos, por exemplo, a gente só escolheu o embrião de teste, embriões femininos, feito manipulação para o embriologista homem, para não ver a contaminação. Então, você tem alguns argumentos, mas obviamente que isso não é possível, você não pode ter só uma mulher trabalhando, tá certo? Mas o início foi assim, justamente por contaminação. E parece que a contaminação depois de treino é muito baixa, viu? Precisa ter um treino, não um treino simples, quer dizer, tem o controle positivo, tem o controle negativo, mas esse realmente é um problema. Doutor Edson, o meio de cultivo fica do dia 3 ao dia 5?
teoricamente, o meio de cultivo com 40 horas. Uma alternativa, Vladimir, de ser feito com isso, mas ainda é uma coisa um pouco difícil, é você fazer junto o SNP. Você fazer o SNP array e você vai saber realmente se aquele embrião ele veio daquele pai e daquela mãe. É como se fosse o SNP array da biópsia. Então, é uma alternativa. Ela fica um pouco mais cara que você tira a contaminação da parada. Entendeu? Mas se torna mais caro ainda, né? Se torna mais caro ainda. Mas o treinamento para contaminação vai bem. Parece que fazendo isso, esse é um problema que sempre está na pauta, mas é um problema menor. Outra coisa que eu fiquei curioso, Edson, como é que você vai agir com essa doadora que pediu para fazer esses 5 embriões? Desculpa, a receptora que quis fazer o estudo desses 5 embriões, e sendo que você falou, os 2 jovens, né, 29 e 27 anos, como que você age com essas pacientes? Porque eu faço ovodoação lá no Pérola, mas é claro, lá a gente não tem esses... Mas elas perguntam, elas questionam muito, né, essa coisa de alteração genética, independente do casal ser jovem ou não, dos doadores serem jovens ou não, eles querem saber, até para essa coisa que falaram sobre aceitação, né? A aceitação da ovodoação é uma coisa difícil, é um plano B em que ninguém está muito assim certo, né, de receber embriões ou óvulos, né? E muitas vezes o estudo acaba sendo para isso, né, para de repente entender um pouco melhor esse embrião e só transferir os normais, né? Isso quando tem normais, né? Mas alguns até, de repente, por negação, até gostariam de ter mais anormais, né? Para não fazer o processo, que acaba sendo isso, né? Então, como que você lidaria com esse caso, né? Você vai deixá-los livres em termos de colocar um embrião alterado, porque pelo que você me falou, alguns têm alterações bem importantes, né? Complexas, e outros não. O que você falaria para ela? Esse vai ser um pepino porque é um caso já atrapalhado, é uma sessão temporária de útero com doação de embrião, mas eu fui muito claro que eu não recomendava a biópsia embrionária, que a gente tem muito falso positivo. Lógico que para o casal, que desenvolveu um monte de dinheiro, envolveu um monte de coisa, gastou com 5 embriões, gastou com preparo, com tudo mais, mas esse caso eu estou um pouco mais em paz, porque eu fui muito taxativo. Eu falei, acho que vocês não devem fazer, é muito falso positivo. Existe probabilidade de vida normal, eu não posso garantir para vocês o embrião ploide. Eu não posso garantir, entende? Então, eu vou colocar isso para eles, vou deixar realmente a critério deles se eles querem transferir ou não. A minha impressão, é que eles não vão querer transferir. Essa é a minha impressão. Eles vão querer tentar isso aqui novamente. Mas esse casal especificamente, eu deixei muito claro. Deixei muito claro. Vocês não devem fazer porque existe falso positivo. O embrião pode estar normal, apesar de estar neuploide aqui. Entende? Mas é um problema, realmente é um problema. O casal vai culpar alguém, provavelmente o médico, né? Essa aqui é a história. Essa aqui é a história. Essas anomalias complexas, Edson, como que você vê? Porque, assim, eu faço muito pouco estudo genético, mas eu tenho pego muitas alterações complexas. E é difícil de você entender isso, né? De elas terem 5, 6 trissomias, né? No mesmo embrião. Esse embrião tem trissomia do 2, do 4, do 10 e do 13. Quer dizer, é uma anomalia. Teoricamente, esse daí é um embrião que não seria viável, sem dúvida nenhuma. O outro é Turner. Quer dizer, não seria viável. Seriam os outros 3... que um monossomia do 5, outra trissomia do 9 e trissomia do 4. São embriões que morfologicamente estão bons. Apesar da biópsia, hoje eles estão em dia 6, que eu fiz overnight nesses, viu? Fiz overnight. Porque o casal de fora é uma coisa que eu não gosto de fazer também, que traz mais pressa, mas foi bem, os embriões ficaram bem. Então, no dia 6, estão bem. Que vem uma outra coisa, que a gente tem que considerar, que isso daqui pode ser ruído também, né? Quer dizer, o que é o ruído? Por causa de uma alteração do ambiente, ele se tornar alterado. Então, algumas dessas anomalias complexas provavelmente pode ser por manipulação inadequada ou ambiente inadequado, que realmente ele vai fazer mais aneuploidia, que é um outro problema da biópsia. Isso é, quanto menos controlado for o teu laboratório, mais aneuploidia, isso é mais alteração você vai ter. Isso também já está provado. Entende? Então, é mais um problema, né? Mais um problema. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui do pessoal. Se não vai surgir em vieses metodológicos. Né? Pessoal, alguém mais tem mais alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa para perguntar para o Dr. Edson? Dr. Edson, mais alguma coisa que você acha importante ser dita? Acho que eu agradeço a todos
ao Grupo do Sapiente, a todo mundo que participou. Lembrar que a nossa próxima reunião é dia 4/8, vai ser sobre time-lapse e também algumas considerações do Congresso Europeu, que vai acontecer domingo, segunda, terça e quarta, já da próxima semana. E a gente, né, Cristina e Joana, nós vamos colocar essa aula, né, depois à disposição, né, dos alunos. Queria dizer que a reunião foi muito boa, queria agradecer todo mundo que entrou, até queria dizer que eu achei esse modelo de reunião excelente, a participação foi muito maior do que a gente costuma ter quando acaba sendo presencial, as pessoas não conseguem chegar, foi ótimo. Queria agradecer a participação de todos, muito obrigada, doutor Edson, pela apresentação, pelo preparo da apresentação, foi ótimo. Obrigada mesmo. E foi ótimo o modelo, né, Cris? Sim, obrigado. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Foi ótimo, gente. Tchau, Obrigada pela participação e qualquer coisa depois chama a gente. Obrigado. Beijo. Obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.